Ninguém fala sobre o peso de desistir de um sonho, principalmente quando esse sonho não é só seu. Eu precisei decepcionar uma das pessoas que eu mais amo na vida, o meu irmão, para conseguir me reencontrar. E talvez o que eu vá te contar agora te ajude a enxergar algo que está te travando também. Todo mundo fala sobre persistir, insistir, não desistir nunca. Mas e quando o sonho começa a te consumir? E quando o que um dia te fez acordar motivado, hoje é o que tira o seu sono todas as noites? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tinha uma hamburgueria que faturava mais de R$ 120 mil por mês. Era o nosso orgulho, o nosso império. Eu e meu irmão começamos do zero, vendendo lanches no delivery, virando madrugada, atendendo cada cliente com as próprias mãos. A gente cresceu rápido e em pouco tempo viramos referência na cidade. O nome da nossa hamburgueria estava em todo lugar, nas conversas, nas redes sociais, nas recomendações. E quando abrimos o ponto físico, parecia o auge. O sonho estava se tornando real, mas dentro de mim algo começou a quebrar. Quanto mais o negócio crescia, mais eu me sentia preso. Preso numa rotina que me roubava tempo, energia e paz. Preso numa imagem de sucesso que, por dentro, não fazia mais sentido nenhum. Foi aí que eu comecei a entender uma das maiores verdades espirituais da minha vida. Nem todo sonho é para ser levado até o fim. Alguns sonhos são apenas pontes. Eles te levam até um lugar, mas não foram feitos para te manter lá. E quando você insiste em ficar onde o universo já está te tirando, o preço que você paga é a própria alma. Essa é a história de como eu desisti do meu maior sonho. E foi justamente assim que eu comecei a viver o melhor capítulo da minha vida. Comenta aqui se você já teve que decepcionar alguém para não se destruir por dentro, porque o que eu vou te contar agora talvez te faça repensar o que significa de verdade seguir em frente. Quando tudo começou, o sonho não era meu, era do meu irmão. Ele começou a hamburgueria praticamente sozinho, com uma chapa, uma geladeira velha e uma vontade enorme de vencer. Eu via o brilho nos olhos dele, o entusiasmo de quem acreditava que podia construir algo grande do nada. E durante um tempo eu só observava, até que percebi que ele realmente estava fazendo acontecer. No começo era ele, um funcionário e a ajuda da família. A mãe cuidava dos preparos, o pai fazia compras, e eu, aos poucos, comecei a me envolver. Eu ia lá para ajudar nas entregas, para dar ideia em cardápio, para organizar as redes sociais. E sem perceber, aquilo que era o sonho dele começou a virar o nosso sonho. Foi aí que tudo começou a crescer de verdade. A gente percebeu que o segredo não era só o sabor, era a velocidade. Enquanto outras hamburguerias demoravam 20, 30 minutos para entregar, a gente criou um método que parecia impossível: fast food com comida de verdade. Pão artesanal, carne fresca, ingredientes de qualidade, mas com a agilidade de uma grande rede. Esse foi o ponto de virada. O delivery disparou. A gente entregava rápido, o lanche chegava quente e os clientes se impressionavam com a consistência. Em pouco tempo, o bairro inteiro começou a pedir. As avaliações explodiram. As pessoas diziam: "Cara, o lanche de vocês é o melhor da cidade." E pela primeira vez, eu senti que estava construindo algo sólido. Não era sorte, era método. Era suor, era disciplina. Era a soma da coragem do meu irmão com a minha visão de organização, de processo, de marca. A gente se completava. As madrugadas viraram rotina. A cozinha virou casa. A chapa, a trilha sonora das nossas vitórias. E cada pedido entregue parecia uma prova de que estávamos no caminho certo. Foi nessa época que a ideia de abrir o ponto físico começou a crescer. Parecia o passo natural. O mundo queria provar o nosso lanche ao vivo, sentir o cheiro da chapa, viver a experiência. A gente acreditava que aquele era o momento de escalar, de transformar o nome que já era conhecido no delivery em algo ainda maior. E quando as portas do restaurante finalmente se abriram, foi como ver o sonho ganhar corpo. Fila na calçada, gente tirando foto, música, risada, energia. O nome da hamburgueria ecoava pela cidade. Era o ápice. O momento que todo empreendedor sonha viver. Mas mal sabia eu que o auge daquele sonho também seria o início da queda. O ponto físico parecia o auge. Era o tipo de conquista que todo empreendedor sonha em viver. A gente tinha vencido a fase mais difícil, e agora o negócio estava crescendo de verdade. Mas foi justamente aí que tudo começou a mudar. Com o ponto físico veio uma nova realidade.
E junto dela, uma carga mental que eu nunca tinha sentido antes. No delivery, tudo era simples. Pouca gente, tudo na mão. Decisões rápidas. Agora, com o restaurante, eu precisava liderar uma equipe cada vez maior. Contratar, treinar, cobrar, resolver conflito, lidar com atrasos, demissões, fornecedores, contas. E o mais pesado, ser o responsável por todo mundo. De repente, eu já não estava mais fazendo hambúrguer. Eu estava apagando incêndio o dia inteiro. E quanto mais o negócio crescia, mais eu percebia que eu tinha perdido o controle. As pessoas dependiam de mim, os clientes esperavam de mim. E até o meu irmão começou a sentir o peso. O dinheiro entrava, mas a paz sumia. Eu chegava em casa e não conseguia desligar. Dormia pensando em planilha, acordava lembrando de cobrança. E quanto mais eu tentava segurar tudo, mais cansado eu ficava. Foi nesse período que eu comecei a perceber uma coisa. O que um dia foi um sonho compartilhado, agora estava me afastando de quem eu era. Eu não tinha mais tempo para mim, nem para pensar, nem para sentir prazer em nada. A rotina virou repetição. O trabalho virou obrigação. E por mais contraditório que pareça, o sucesso começou a me esvaziar. O negócio estava no auge, mas eu estava no limite. E o pior de tudo é que eu não podia contar isso para ninguém. Porque quem é que vai entender quando você diz que quer desistir de algo que está dando certo? Aquela dúvida começou a crescer dentro de mim como uma semente incômoda. Eu ainda não sabia, mas o que estava por vir seria o ponto de ruptura da minha vida. A pressão foi crescendo até o ponto em que eu já não conseguia mais esconder o que sentia. Mas eu também não tinha coragem de falar. Todo dia ela era um peso. Manter o negócio, motivar a equipe, fingir entusiasmo. Por dentro eu já tinha desistido. Só faltava admitir. E a verdade é que não foi numa conversa tranquila que eu disse o que precisava. Foi no meio de uma discussão. Um daqueles dias tensos, onde tudo parecia dar errado. Eu estava cansado, exausto, e o clima entre nós já vinha pesado fazia tempo. As cobranças, as diferenças, as decisões. E no calor da briga, eu soltei. Eu não quero mais isso para minha vida. O silêncio que veio depois foi pior que o grito. Meu irmão ficou me olhando sem entender. E naquele olhar eu vi tudo. A decepção, a raiva, a tristeza. Mas eu também senti um alívio. Era como se finalmente eu tivesse parado de mentir para mim mesmo. A verdade saiu do jeito mais doloroso possível, mas saiu. E a partir dali não tinha mais volta. A gente conversou pouco. Eu sabia que ele se sentia traído. E eu me sentia culpado. Mas no fundo, eu sabia que tinha feito o que precisava fazer. Aquele momento marcou o fim de uma fase e o início da minha reconstrução. Depois daquela discussão, eu sabia que não tinha mais volta. Na manhã seguinte, cheguei mais cedo, olhei em volta e senti que aquele capítulo da minha vida tinha acabado. Não houve despedida bonita nem reunião formal. Eu simplesmente disse que ia sair. E saí. Ainda ajudei no que pude. Organizei o que faltava, deixei tudo certo. Mas dentro de mim a decisão já estava feita. Eu não pertencia mais àquele lugar. E pela primeira vez em muito tempo não senti medo. Senti alívio. Saí de lá sem planos, sem rumo, mas com 2 canais no YouTube que eu tinha começado meses antes, quase em segredo. E o mais curioso é que esses canais, que eu tratava como renda extra, já estavam monetizados. 2 canais dark, com vídeos narrados por IA, que eu mesmo roteirizava e editava de madrugada entre um pedido e outro. Naquela época eu ainda não via aquilo como o meu futuro. Mas quando saí da hamburgueria, algo dentro de mim disse: agora é a hora de focar no que realmente vibra com quem você é. E foi o que eu fiz. Comecei a estudar tudo sobre energia, lei da atração, frequência vibracional, espiritualidade. Passei a entender que nada é coincidência, que o universo estava me empurrando para fora daquilo há muito tempo, e eu é que insistia em ficar. Enquanto muita gente achava que eu tinha desistido, eu estava me reconstruindo. Passei dias mergulhado em livros, vídeos, cursos. Comecei a aplicar os princípios da lei da vibração na minha rotina e percebi o quanto tudo começou a fluir com mais facilidade. Eu já não acordava com peso, e sim com curiosidade. Queria entender como o pensamento cria realidade, como a emoção molda o destino. E quanto mais eu estudava, mais tudo fazia sentido. Foi nesse processo que o medo de fracassar virou fé. E a escassez que eu sentia se transformou em clareza.
Eu entendi que o dinheiro é só uma consequência da energia que você coloca no que faz, e que, quando você age alinhado com sua verdade, a vida responde. Hoje, quando olho para trás, eu percebo que a melhor decisão da minha vida foi ter desistido daquele sonho. Porque não foi uma desistência, foi um realinhamento. Eu não abandonei um negócio, eu deixei um ciclo para poder nascer de novo. E esse canal que você está assistindo agora existe por causa disso, porque eu decidi compartilhar o caminho real, o que me levou da exaustão ao equilíbrio, da prisão ao propósito, da luta à liberdade. Aqui eu te mostro exatamente como eu cocriei minha liberdade financeira e espiritual. E talvez, ao me ouvir, você perceba que o que parece um fim na sua vida é, na verdade, o universo abrindo espaço para o seu novo começo. Com o tempo, eu aprendi que a vida tem um jeito muito sábio de nos ensinar desapego. A gente cresce acreditando que é indispensável, que o sonho só existe se a gente estiver lá. Mas às vezes, o universo te mostra o contrário. Depois que saí, a hamburgueria continuou. Meu irmão seguiu firme, trabalhou duro, adaptou o negócio, e hoje o lugar está melhor do que nunca. E quer saber? Eu tenho orgulho disso, porque aprendi que o fato de eu ter saído não significava que o sonho tinha acabado. Significava apenas que aquele não era mais o meu sonho. Por muito tempo eu me perguntei se eu tinha feito a coisa certa. Hoje a resposta é clara: fiz. Porque nem todo caminho que começa junto precisa terminar junto. E às vezes, insistir em ficar é só uma forma de impedir que o outro também evolua. Eu achava que o sucesso era estar no controle de tudo, mas descobri que o verdadeiro sucesso é estar em paz com o que não controlamos mais. Quando eu soltei, a vida começou a fluir. E entendi que o universo não precisa da minha força. Ele precisa da minha entrega. Tem gente que confunde persistência com propósito, mas persistir no que já acabou não é força, é medo. É medo de mudar, de decepcionar, de começar de novo. E eu precisei perder tudo para entender que a desistência também é uma forma de coragem. Hoje eu enxergo que não era sobre hambúrgueres, nem sobre dinheiro, nem sobre sucesso. Era sobre consciência, sobre entender o momento de seguir e o momento de soltar, sobre aceitar que alguns ciclos terminam e que isso não é o fim, é só o início de uma nova vibração. Se a vida te pedir para deixar algo ir, deixa. Nem sempre você é essencial no sonho do outro. E tudo bem, porque talvez, ao sair do sonho de alguém, você finalmente entre no seu. A vida não é sobre segurar tudo, é sobre saber o que ainda vibra com a sua alma. E quando algo deixa de vibrar, é sinal de que o universo quer te mostrar um novo destino. Comenta aqui. Qual sonho você sente que talvez precise deixar ir para poder crescer? Porque às vezes o verdadeiro salto não vem quando a gente insiste, vem quando a gente solta.